Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 16 de novembro de 2021. A conversa virtual realizada na data de ontem entre o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, durou mais de 3 horas. Foi uma conversa virtual e ela foi concluída com os líderes das duas superpotências concordando que precisam agir com cuidado, pois suas nações se encontram em uma competição cada vez mais acirrada. Inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Importante, convido-o a inscrever-se no canal. Tanto Biden quanto Xi pareciam determinados a baixar a temperatura, no que para ambos os lados é sua relação mais significativa e frequentemente turbulenta no cenário global. Como eu disse antes, parece-me que nossa responsabilidade como líderes da China e dos Estados Unidos é garantir que a competição entre nossos países não vire para um conflito, seja internacional ou não, disse Joseph Biden a Xi Jinping no início de sua reunião virtual, na segunda-feira passada, ontem. Competição simplesmente simples e direta. O relacionamento não diminuiu a tensão desde que Biden entrou na Casa Branca em janeiro e rapidamente criticou Pequim por abusos dos direitos humanos contra os uigures no nordeste da China, supressão de protestos democráticos em Hong Kong, agressão militar contra a ilha autônoma de Taiwan, entre outras coisas. Os dois também falaram sobre os principais desafios regionais, incluindo Coreia do Norte, Afeganistão e Irã. À medida que as tensões Estados Unidos e China aumentaram, os dois líderes também se viram sob peso de desafios crescentes em seus próprios quintais. Biden, que viu seus números de pesquisa diminuírem em meio a preocupações com a persistente pandemia do coronavírus, a inflação americana e problemas na cadeia de suprimentos, estava procurando encontrar uma medida de equilíbrio nas questões de política externa mais importantes que enfrenta. O Xi Jinping, enquanto isso, está enfrentando o ressurgimento da Covid-19, escassez de energia galopante e uma crise imobiliária iminente que as autoridades de Biden temem que possa causar tremores no mercado global. No momento, a China e os Estados Unidos estão em estágios críticos de desenvolvimento e a humanidade vive em uma aldeia global e enfrentamos vários desafios juntos, disse Xi Jinping para Biden. O presidente dos Estados Unidos foi acompanhado na sala Roosevelt para a videochamada pelo secretário de Estado Antony Blinken. Xi, por sua vez, estava acompanhado no Salão Leste do Grande Salão do Povo pelo diretor do Partido Comunista, Jin Zhuangjiang. A diplomacia de alto nível tinha um toque de pandemia de reunião informal de Zoom, enquanto os dois líderes acenavam um para o outro assim que se viam na tela, com Xi dizendo a Biden: é a primeira vez que nos encontramos virtualmente, embora não seja tão bom como uma reunião cara a cara. Biden tinha preferido se encontrar com Xi pessoalmente, mas o líder chinês não deixou seu país desde o início da pandemia do coronavírus. Xi disse a Biden que, embora tenha sido bom vê-lo, uma reunião virtual não era tão boa quanto uma reunião cara a cara. As autoridades chinesas disseram antecipadamente que Taiwan seria o principal assunto para as negociações. As tensões aumentaram quando os militares chineses despacharam um número crescente de caças para perto da ilha de Taiwan, que Pequim considera parte de seu território. As forças militares chinesas realizaram um exercício na semana passada perto de Taiwan, em resposta a uma visita de uma delegação do Congresso dos Estados Unidos da América à ilha de Taiwan. A questão de Taiwan diz respeito à soberania e integridade territorial da China, bem como aos principais interesses da China, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, na segunda-feira. É a questão mais importante e sensível das relações Estados Unidos-China. A Casa Branca disse que Biden reiterou que os Estados Unidos seguirão a política de longa data uma China só, dos Estados Unidos da América, que reconhece Pequim, mas permite relações informais e laços de defesa com Taipei, ou seja, no caso Taipei é a capital de Taiwan, né?
Mas Biden também deixou claro que os Estados Unidos da América se opõem fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status quo ou minar a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, disse a Casa Branca. Como Pequim, marcada para sediar as Olimpíadas de Inverno em fevereiro, e Xi foi aprovado agora recentemente, semana passada, pelos líderes do Partido Comunista para se vir como líder do partido no próximo ano e um terceiro mandato como presidente em 2023, isso é uma coisa sem precedentes na história da China, o líder chinês pode estar pensando em estabilizar o relacionamento no curto prazo. Isso eu digo sem precedentes na China, mas é na história recente da China. A China e os Estados Unidos devem respeitar um ao outro, coexistir em paz e buscar uma cooperação ganha-ganha, disse Xi. Na manhã de segunda-feira, Biden sancionou um projeto de infraestrutura de 1 trilhão, uma legislação para atualizar a infraestrutura em ruínas dos Estados Unidos da América, que o democrata argumentou ser crucial para os Estados Unidos da América, pois busca manter a vantagem competitiva sobre a China. Por causa desta lei, o próximo ano será o primeiro em 20 anos. O investimento americano em infraestrutura crescerá mais rápido do que o da China, declarou Biden em sua cerimônia de assinatura. Teremos mais uma vez as melhores estradas, pontes, portos e aeroportos na próxima década. Xi, no entanto, parecia interessado em reviver publicamente o calor dos primeiros dias do seu relacionamento, dizendo para o presidente Biden: estou muito feliz em ver meu velho amigo. Durante o início do governo Biden, os dois lados frequentemente trocaram recriminações e os principais conselheiros dos presidentes se envolveram em trocas de conversações improdutivas e mesmo ameaças, mas houve alguns momentos, diria, de poucos progressos. Nada disso é um favor para qualquer um dos nossos países. O que fazemos uns pelos outros, mas é apenas uma liderança mundial responsável, disse Biden a Xi. Você é um grande líder mundial e os Estados Unidos também. Biden e Xi Jinping, eles já são conhecidos de longa data, ainda quando o Joseph Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos. Então ele chegou a fazer viagens para a China, o Xi Jinping esteve nos Estados Unidos, e os dois tiveram muitas reuniões de trabalho, muitos assuntos em comum em que discutiram, então eles se conhecem. Por causa disso, Xi Jinping chamou-o de amigo, e que foi até respondido e visto com simpatia por Joseph Biden. O que os americanos e os chineses querem, os dois lados, eles não querem guerra. Aliás, eu já tinha dito isso em outros vídeos, se vocês forem ver, sobre a China. Eles querem desarmar os espíritos, né? Não quer dizer que com isso a China está abrindo mão de Taiwan, não. Vai deixar essa negociação, quem sabe conseguir Taiwan por uma posição negociada, como o Xi Jinping já deixou claro ainda esse ano em declarações, e não vão mover uma guerra contra Taiwan e tampouco contra os Estados Unidos, que também aconteceria isso, ou seja, que foi o principal assunto discutido, ou seja, não vai haver guerra lá, pelo menos no momento, os espíritos estão desarmados, aqueles que estavam esperando uma guerra, uma escalada, que está tudo pronto para a guerra. A guerra, os países belicistas sempre estão preparados para a guerra, eles sempre estão pesquisando novos armamentos, modernizando e aumentando o seu efetivo militar. Mas não vai ter guerra lá, fiquem tranquilos, graças a Deus, porque uma guerra por Taiwan iria afetar o mundo inteiro, né? Mesmo que fosse localizada a guerra, iria afetar o mundo inteiro, porque os envolvidos seriam os dois maiores países economicamente, os mais fortes, os mais poderosos. Então, seria uma luta de titãs. E todo mundo que tem relação com a China, com os Estados Unidos ou com ambos, iria sofrer, teria muito a perder. Então, não tenho dúvida, acho que foi uma boa reunião, apesar de não ter, vamos dizer assim, grandes avanços, grandes resultados. O principal resultado foi o desarmamento dos espíritos, né, para uma investida bélica de qualquer um dos lados. Acho que foi muito positiva para a geopolítica essa reunião. E a gente espera que assim continue. Acho que Xi Jinping marcou ponto e Biden marcaram ponto. Ou seja, não houve vencedores, houve um empate, e com esse empate ganha a China, ganha os Estados Unidos e ganha o mundo, porque a paz deve ser mantida. Convido-os a vocês inscreverem-se no canal, a darem seu like e a
compartilharem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.